E então eu disse: Senhor, onde o Senhor me chamar, eu irei e vou pregar a tua palavra. Muito obrigado pelo convite. Amém? Então eu vim aqui nessa noite para falar de Deus, para falar de Jesus, não de mim. Eu vim falar da palavra de Deus. E eu acho interessante que todas as coisas, e o hino último convergiu assim para o tema e para a fala que nós vamos pensar nessa noite. Obrigado, querido. E nós vamos pensar hoje à noite sobre o que acontecerá após a morte. O que vai acontecer após a morte? É interessante que esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento, ele não tem sido muito lembrado e não tem sido muito pregado nos púlpitos, tendo em vista e haja vista que algumas pessoas não querem ouvir sobre o que vai acontecer após a morte, e principalmente quando se fala do inferno. E eu estava pensando em casa, quando o irmão me convidou a falar sobre a doutrina do inferno, mas eu digo, não, vamos falar na próxima vez que assim o irmão me convidar novamente. Mas hoje então nós vamos pensar sobre o que vai acontecer após a morte. E nós vamos pensar em 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 4, o versículo é de 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, sentados mesmo, os irmãos, vou ler do versículo 13 ao versículo 18. Esse é um texto bastante conhecido e bastante confundido e bastante pregado com muitas heresias também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vou até o 18. Assim diz a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pai Santo, nessa hora e nesse momento, nós queremos mais uma vez entrar em Tua presença. Pedir ao bendito Espírito Santo do Senhor, que seja o nosso intérprete, que Ele seja mesmo aquele que vai revelar as Tuas palavras aos nossos corações e à nossa mente. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor conduza todo o ensinamento que nós vamos trazer hoje à noite aqui. E peço ao Senhor, que o Senhor prepare a cada mente e a cada coração, que o Senhor fale de forma eficaz no coração do perdido, daquele que entrou aqui que ainda não conhece ao Teu Filho amado como o Senhor e Salvador pessoal de sua vida. E peço ao Senhor que o Senhor fale com a Tua igreja, edificando a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja e firmando os passos da Tua igreja. Edifica-nos segundo a Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Então, irmãos, existem muitos problemas e muitas tribulações entre os cristãos quando eles estão no vale de lágrimas. E existem perturbações quando alguém passa pelo vale da sombra da morte. A morte é algo que lança temor,
no nosso coração. Para muitos é o fim da vida, é o fim aqui nessa terra. A morte, ela dissolve o corpo e leva ele de volta ao pó. E tudo que pertence a nós nessa vida terrena será então esquecido após a nossa morte. É interessante e é bom notar que ninguém escapará dessa morte, exceto aqueles que serão arrebatados. Novos, jovens passarão pela morte, velhos, idosos, se Cristo não voltar e ele não for arrebatado, ele passará pela morte. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não é várias vezes, como tem sido ensinado. Ele morre uma única vez e depois disso vem o juízo. E o nosso pensamento, quando a gente pensa sobre a morte, e alguns principalmente que não têm o Senhor Jesus no seu coração, eles são terrivelmente abalados, eles se desesperam, eles não têm esperança, e eles vivem de uma forma, o hoje, e vivem de forma desesperada porque eles não têm esperança. Semana passada, retrasada, nós tivemos uma perda, um amigo assim do coração mesmo, que eu chamo de irmão. Ele perdeu a sua mãe de uma forma repentina, muito rápida, e a família ficou desesperada, estava abalada, porque a morte causa separação, a morte causa temor. Então era isso que esses irmãos aqui em Tessalônica, na igreja em Tessalônica, estavam enfrentando: o medo da morte, o desespero da morte. E principalmente eles estavam desesperados, eles estavam temerosos, porque a igreja em Tessalônica, os irmãos em Tessalônica, eles faziam parte então assim da Macedônia. E eles estavam assim com um pensamento filosófico grego ainda em sua mente. Os gregos, eles pensavam que, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. A matéria então ela ia para uma tumba e ficava ali presa. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo, da ressurreição da matéria. E então os irmãos ali em Tessalônica, eles estavam com esse pensamento filosófico grego em sua mente, muito forte. E eles estavam temerosos, tinham medo da morte. Estavam com bastante medo, temerosos, porque eles tinham visto muitos irmãos em Cristo, muitos irmãos na fé morrerem. E eles estavam com medo. Qual era o medo deles? Eles estavam com medo que esses irmãos partiram sem ver a Cristo voltar. Eles estavam acreditando que Cristo voltaria, eles estariam vivos. E eles estavam temerosos, com bastante medo. Esses irmãos não vão ver a vinda de Cristo, eles não viram. Eles tinham medo da morte. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, e ele como um pastor do rebanho, preocupado com as suas ovelhas, ele então vai trazer um ensinamento a essa igreja. E isso é importante, não só naquele tempo para a igreja em Tessalônica, mas como também para a igreja do século 21, para nós, da igreja agora. Sabe por quê, querido? Hoje na igreja,
nós temos que ter muito cuidado com as doutrinas heréticas que estão entrando disfarçadas sorrateiramente no meio da igreja. Alguns, e principalmente nós os brasileiros, nós temos a tendência mística de pensar como os nossos passados, pois nós fomos ensinados assim. No passado, a igreja apostólica romana, eles ensinaram sobre a doutrina do purgatório. Quando uma pessoa morre, então a sua alma vai ficar por muito tempo ainda pagando no purgatório, até que as penitências sejam pagas, para assim depois eles partirem para o encontro. Eles chamavam isso do paraíso, né? Para o encontro com o Senhor. Mas ficava um tempo ali no purgatório. Essa doutrina ainda é muito latente ainda nos nossos dias. E muitos cristãos evangélicos ainda têm essa mentalidade. No nosso meio evangélico, tem várias doutrinas que entram de forma sorrateira na nossa igreja, como por exemplo, o sono profundo da alma. Existem muitos que acreditam que nesse exato momento, alguns que partiram em Cristo estão na sepultura, sua alma, seu corpo estão na sepultura, esperando Cristo voltar. Esse não é o ensinamento bíblico que nós vamos ver nessa noite. Existem também outras pessoas dentro da nossa linha de pensamento evangélica que trazem uma doutrina sobre a doutrina do aniquilamento do corpo e da alma. E essa doutrina, ela não é ensinada logo de início. Ela não é ensinada logo de início para aqueles que estão evangelizando, para aqueles que estão anunciando. Eles não vão falar sobre a doutrina do aniquilamento da alma. A doutrina da sepultura vem antes, e a doutrina do aniquilamento é o seguinte: quando a pessoa morre sem Cristo, se ele morreu, como ele é a imagem e semelhança de Deus, Deus não vai fazer ninguém sofrer no inferno. Quando então Jesus Cristo voltar, ele vai aniquilar e não vai existir mais aquela pessoa. Não é assim o ensino bíblico. Nós temos que ter bastante cuidado. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, e nessa noite vamos pensar sobre o que vai acontecer após a morte. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo inicia escrevendo a sua carta a essa igreja dizendo: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aí ele diz: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A primeira coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo vai tratar com essa igreja é: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra ignorante, agora, muitos usam como aquela pessoa que é bruta, que é insensível, que responde na lata. As pessoas têm essa palavra: você é um ignorante. O apóstolo Paulo está falando: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento. A igreja, ela precisa ter conhecimento, porque o profeta diz que o meu povo erra, o meu povo falha, por falta de conhecimento. E então o apóstolo Paulo está falando assim: não queremos que vocês sejam ignorantes, sem conhecimento. Eu quero trazer a clareza na mente de vocês, a iluminação correta na mente de vocês, o conhecimento adequado, o conhecimento correto com respeito aos que dormem. Eu quero então trazer a clareza na mente de vocês, trazer conhecimento. Ele diz: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Sabe, Marcelo e queridos irmãos, nessa palavra aqui, aos que dormem, é que surge a heresia. Muitos pegam essa palavra com respeito aos que dormem para fazer a doutrina do sono da alma. Não, essa palavra no original não quer dizer os que dormem. Sabe quando que você vai anunciar a morte de alguém para o teu ente querido? Que você telefona e você diz bem assim, ó: alô, fulano de tal, sua mãe adormeceu, sua mãe faleceu.
Você não vai ligar para essa pessoa e vai dizer, oh, sua mãe morreu. A pessoa vai ter um choque profundo e talvez caia em depressão, né? Um impacto. Então, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, ele usa uma palavra branda, uma palavra de conforto, uma palavra suave. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que morrem, aos que morreram. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que morreram.